5 sinais que seu açúcar pode estar alto. O corpo avisa quando o controle de açúcar no seu organismo está descontrolado. E claro que açúcar alto pode sim ser diabetes. Então, se você está apresentando um ou mais desses sinais que eu vou comentar agora, presta bem atenção. Número 1, poliúria, urinar demais. A poliúria pode ser traduzida como um aumento real do volume urinário, não apenas da frequência que você está indo no banheiro. No dia a dia, a gente está sempre consumindo os alimentos e transformando todos eles em açúcar, glicose para ser mais exato. E essa glicose é reabsorvida o tempo todo, diariamente pelos nossos rins. E uma pequeníssima parte só que vai ser eliminada pelos rins, ou seja, vai ser eliminado na urina. O problema é que quando o seu açúcar está muito alto, o rim simplesmente não dá conta de reabsorver todo esse açúcar. O que acontece então é que o açúcar fica no que a gente chama de filtrado, que é o que vai ser a sua urina. E o açúcar é uma molécula que a gente chama de osmoticamente ativa. Em outras palavras, o açúcar puxa muita água. Então, onde tem muito açúcar, vai ter muita água. Como eu tenho muito açúcar no filtrado, no que vai ser a urina, eu puxo muita água para a urina e eu vou eliminar muita água na urina. Resumo prático, o paciente perde muita água. Então, a pessoa levanta várias vezes à noite para ir no banheiro, que é o que a gente chama de noctúria. O jato urinário ele sai um pouco mais volumoso, diferente do normal. O xixi geralmente está saindo mais claro em grande quantidade. Isso é um sinal muito importante porque mostra que seu açúcar está tão alto que a ponto de vazar pelos rins. Número 2, polidipsia, uma sede excessiva. Polidipsia é uma sede intensa, persistente, que não melhora mesmo a pessoa bebendo água. Como o corpo está perdendo muita água pela poliúria, o paciente está urinando bastante, o seu cérebro acaba ativando o centro da sede para compensar essa perda de água. Então a pessoa ela tem uma vontade de beber água a todo momento, a cada minuto que passa. Ela também percebe uma boca seca por muito tempo, às vezes até mesmo acorda de madrugada para beber água. Então perceba aqui que a gente não está falando de uma sede por calor, é uma sede desproporcional, que inclusive acompanha a desidratação pelo açúcar. Número 3, polifagia, fome exagerada. Aqui a gente está falando de uma fome aumentada mesmo após você comer. Isso acontece porque quando o seu açúcar está alto, na verdade ele está alto no sangue e não nas células. E esse açúcar pode estar com dificuldade de entrar na célula por 2 motivos. Ou é resistência insulínica, que é resistência ao hormônio insulina, ou simplesmente falta de insulina. E a insulina é o hormônio que coloca o açúcar para dentro das suas células. E é dentro das células que esse açúcar vai ser utilizado como fonte de energia. Então, se o corpo entende que você está sem energia, vai disparar na hora o sinal da fome. Porque ele não entende que o seu açúcar no sangue está alto. O que ele entende é que o seu açúcar na célula está baixo. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que come em grandes quantidades e mesmo assim continua com fome. Uma pessoa que sente fome poucas horas após ter feito às vezes refeições muito volumosas e uma sensação de energia baixa mesmo comendo muito. Então aqui a gente está falando de uma fome que não faz muito sentido. É um corpo que está desesperado por energia que não consegue usar. Número 4, perda de peso involuntária e rápida. Galera, emagrecer sem dieta, sem exercício novo, sem querer, isso é um sinal muito importante. Isso acontece porque como as suas células não estão conseguindo usar esse açúcar para gerar energia, o seu corpo vai começar a quebrar outras fontes como gordura e tecido muscular para gerar essa energia. Então o paciente começa a perceber as suas roupas um pouco mais largas ao longo das semanas, começa a perceber que está ficando um pouco mais fraco, perdendo massa muscular. Em casos mais graves, inclusive, pode até mesmo haver uma halitose. A halitose entenda como um hálito muito forte, um odor muito desagradável na boca. Isso é porque a gordura e o tecido muscular acaba sendo quebrado em substratos que a gente chama de corpos cetônicos. E o seu corpo acaba eliminando esses corpos cetônicos pela boca. E esses corpos cetônicos têm esse cheiro muito característico. Número 5, visão embaçada. Aqui a gente está falando de uma visão borrada que aparece de forma súbita ou flutuante. O açúcar alto altera a osmolaridade dentro do cristalino, que é uma lente que fica no seu olho. De forma prática, o foco da visão acaba sendo prejudicado, ele muda. E isso está diretamente relacionado a quão alto está o açúcar mesmo. Então o paciente às vezes percebe que tem momentos do dia que a visão dele fica muito turva, fica muito embaçada. Essa piora vai acontecer justamente nos momentos que o açúcar estiver mais alto, enquanto que a melhora vai ser quando o açúcar estiver um pouco mais baixo. E um sinal bônus são as infecções de repetição. Se você está tendo episódios recorrentes de infecção, principalmente infecção de pele, urina, candidíase, presta muita atenção a isso. O açúcar alto prejudica sua função imune
comum, por isso que você acaba tendo dificuldades para combater germes que normalmente você combateria tranquilamente, e também alimenta fungos e bactérias. Então, se por exemplo você teve candidíase, tratou, voltou, ou seja, uma candidíase que volta todo mês, feridas que demoram para cicatrizar, furúnculos recorrentes, infecções urinárias de repetição, isso pode ser o seu corpo gritando para você que seu açúcar está alto e é hora de fazer alguns exames. Se você percebeu algum desses sinais que eu comentei, não ignore, seu corpo pode estar tentando te avisar. É o momento de você marcar a consulta com seu médico, fazer alguns exames e, se necessário, tratar o que tiver que tratar. Se esse vídeo te ajudou, salva ele, curte e manda para aquela pessoa que também tem que ficar atento. Cuidar da saúde agora evita sérios problemas lá na frente.